A professora disse a um aluno negro para resolver um problema matemático de nível superior, como uma piada. O que aconteceu a seguir chocou toda a escola. Talvez a menina Chun queira tentar resolvê-lo. Afinal, a sua nota medíocre no último teste precisa de alguma compensação. O silêncio na sala 302 foi instantâneo. 28 pares de olhos se voltaram para Amara Chun, a única aluna negra na aula de matemática avançada da Westlake Academy. Ela permaneceu imóvel enquanto a Sra. Winters sorria maliciosamente, com o giz ainda suspenso ao lado de uma equação diferencial tão complexa que nem mesmo os alunos mais velhos conseguiam resolver. Amara sentiu o coração acelerar, mas seu rosto não demonstrou emoção. Aos 16 anos, ela já havia aprendido a mascarar seus sentimentos em situações como essa. 3 meses na nova escola foram suficientes para entender que a Sra. Winters considerava digna de estar ali. Uma aluna bolsista de origem mista, negra e asiática, infiltrada no santuário elitista da matemática avançada. Estamos à espera, Sra. Chun. Ou prefere admitir que esta está além das suas capacidades? As palavras da professora carregavam um veneno cuidadosamente destilado. No fundo da sala, Ryan Mitchell, o gênio da matemática da turma, soltou uma risada discreta que foi rapidamente abafada quando Amara se levantou silenciosamente. O que a Sra. Winters e os outros alunos não sabiam era que Amara passava as noites devorando livros de cálculo avançado na pequena biblioteca pública a 3 quarteirões do seu apartamento. Eles não sabiam que o seu desempenho medíocre na aula era o resultado deliberado de meses a silenciar o seu verdadeiro potencial. Não sabiam que o seu tio, antes de morrer, tinha sido um dos matemáticos mais brilhantes da Universidade Nacional. E mais importante ainda, não sabiam que a equação no quadro era praticamente idêntica a um problema que Amara tinha resolvido na semana anterior. Eu posso tentar, professora, respondeu ela com uma voz deliberadamente hesitante, enquanto pegava no giz com os dedos trêmulos. Numa atuação cuidadosamente ensaiada, o sorriso da Sra. Winter ampliou-se como a de um predador diante de uma presa fácil. Duvido muito que consiga alguma coisa, mas por favor, divirta-nos. Amara virou-se para o quadro, e por um momento, uma dúvida genuína assaltou-a. Seria este o momento certo? Seria sensato revelar o que ela escondia há meses? As consequências poderiam ser imprevisíveis. O giz tocou a superfície verde e então, algo extraordinário começou a acontecer. A mão de Amara, antes insegura, ganhou confiança. Os seus traços, antes hesitantes, tornaram-se precisos e elegantes. Equações, substituições, integrais, fluíam como um rio finalmente rompendo uma barragem. A sala, antes silenciosa de expectativa, agora estava silenciosa de espanto. Em menos de 3 minutos, o quadro estava cheio de uma solução perfeita. Cada passo meticulosamente demonstrado, cada variável resolvida. Amara circulou o resultado final e, com uma calma que não sentia, virou-se para a turma. O rosto da Sra. Winter havia perdido toda a cor. Está correto, Ryan? A voz de Ryan quebrou o silêncio, uma mistura de choque e admiração que ele não conseguiu disfarçar. Antes que alguém pudesse responder, o sinal tocou, anunciando o fim da aula. Mas ninguém se moveu. A aula acabou. A Sra. Winters finalmente conseguiu dizer, com a voz ligeiramente trêmula: podem ir. Amara guardou lentamente seus materiais, ciente dos olhares perplexos que a seguiam. Ao caminhar em direção à porta, ela sabia que tinha cruzado um limiar do qual não poderia voltar. O que ela não sabia era que a Sra. Winters já estava digitando furiosamente no seu telemóvel, determinada a provar que aquilo tinha sido algum tipo de engano e que, nas próximas 24 horas, uma guerra silenciosa seria declarada, uma guerra que Amara nunca imaginou que teria de travar. Se já testemunhou ou passou por uma situação em que foi injustamente subestimado, sabe como é poderoso finalmente mostrar o seu verdadeiro valor. Acompanhe esta história extraordinária de preconceito, talento oculto e justiça. E não se esqueça de se inscrever para não perder o próximo capítulo.
Mas como reagiria a Sra. Winters a esta demonstração inesperada de brilhantismo e o que Amara tinha feito durante todos aqueles meses a esconder o seu verdadeiro potencial? Ela copiou a resposta. A outra explicação. A voz cortante da Sra. Winters ecoou na sala dos professores enquanto o diretor Torres esfregava as têmporas, claramente desconfortável. Verônica, não acha que está a ser precipitada? A rapariga acabou de resolver um problema. Um problema de nível universitário, diretor. Impossível para uma aluna medíocre como Amara Chun. Naquele exato momento, Amara caminhava pelos corredores, ciente das escadas que a seguiam. Pela primeira vez em 3 meses ela era visível. Não mais a rapariga quieta com notas medianas, mas um enigma que todos tentavam decifrar. Como fizeste isso? Ryan Mitchell interceptou-a no corredor, sem a sua arrogância habitual. Essa equação era impossível. Amara apenas encolheu os ombros. Estudei em casa. Olha para as risadas na sala. Desculpa, eu não sabia que tu eras a Dash, Sra. Chun. A voz da Sra. Winter interrompeu a conversa. Na minha sala de estar, agora transformada num pequeno escritório, a professora não se preocupou em disfarçar a hostilidade. Quero saber como e onde viste essa equação antes. Eu não vi, apenas a resolvi. Impossível. Alunas como tu? A professora parou abruptamente. Alunas como eu? Amara perguntou com a voz subitamente firme. A Sra. Winter ignorou a pergunta. Amanhã terão uma prova supervisionada. 3 problemas em 1 hora. O diretor Torres e o professor Garcia estarão lá. Naquela noite, no pequeno apartamento que Amara dividia com a mãe, Mei Chun, a mesa da cozinha estava coberta de livros e cadernos. Por que você escondeu seu talento todo esse tempo? Perguntou Mei em mandarim enquanto servia chá. Seu tio ficaria tão orgulhoso. Amara suspirou, traçando equações em seu caderno. Porque ser diferente nunca me trouxe nada de bom, mãe. Em todas as novas escolas, ser a aluna negra e asiática que sabia demais só me tornou um alvo. O telemóvel de Amara vibrou com uma mensagem desconhecida. Eu vi o que Winters fez. Não é a primeira vez. Encontra-me na biblioteca antes da aula. Zoe. Na manhã seguinte, Amara encontrou Zoe Álvares, uma rapariga tranquila de ascendência colombiana, escondida entre as estantes. Winters tem um histórico, sussurrou Zoe discretamente, entregando uma pasta fina. 3 alunos transferidos nos últimos 2 anos. Todos com bolsa de estudos, todos menores de idade. Amara abriu a pasta e encontrou cópias de avaliações, e-mails impressos e relatórios disciplinares. Como conseguiste isto? A minha irmã trabalhava na secretaria antes da faculdade. Ela percebeu o padrão. Zoe aproximou-se. O Winters é intocável. Aqui. A família dele doou o laboratório de ciências. Mas o que fizeste ontem foi extraordinário e todos viram. E agora ela quer humilhar-me publicamente. Amara concluiu. Exatamente. O teste de hoje não é para confirmar o teu talento. É uma armadilha. Zoe hesitou. Mas acho que podemos usar isso contra ela. Às 10 horas, o auditório Sullivan estava cheio de rostos curiosos. O teste se transformou num espetáculo, exatamente como a Sra. Winters havia planejado. 3 problemas, ela anunciou com um sorriso frio. Um de álgebra avançada, um de cálculo diferencial e um que eu escolhi pessoalmente. Vocês têm 1 hora. Amara sentiu o peso dos degraus enquanto caminhava até a mesa central. Quando a prova foi colocada à sua frente, ela percebeu imediatamente que os 2 primeiros problemas eram desafiadores, mas justos. O terceiro, no mil, entanto, era completamente desproporcional. Uma equação com uma solução numérica que exigia técnicas de nível superior. Entre o público, Amara percebeu sua mãe chegando silenciosamente, ainda vestida com seu uniforme de enfermeira. Uniforme. Os seus olhos encontraram-se brevemente. Uma pequena fonte de força. Os 2 primeiros problemas foram resolvidos em 20 minutos. Quando chegou ao terceiro, Amara parou. Há algum problema, Sra. Chun, Sra. Winter? Transbordava de satisfação. O público observava em silêncio. A armadilha era perfeita. Se Amara falhasse, seria desacreditada.
Se protestasse, pareceria estar à procura de desculpas. Mas naquela manhã, Amara tinha tomado uma decisão. Não se esconderia mais. Não diminuiria mais o seu brilhantismo. Com calma deliberada, escreveu algo numa folha de papel separada e levantou a mão. Terminei os 2 primeiros problemas, anunciou ela, com a sua voz clara a ressoar pelo auditório. Quanto ao terceiro, tenho algo a dizer. A senhora Winters levantou-se abruptamente. Tem de resolver o teste em silêncio. Na verdade, o professor Garcia interveio. Não há nenhuma regra contra comentários, deixe-a falar. Amara levantou-se segurando o papel. Este terceiro problema é do Simpregra contra comentários. Deixe-a falar. Amara levantou-se segurando o papel. Este terceiro problema é do Simpósio Internacional de Matemática Aplicada de 2021. Foi proposto pelo Dr. James Chan, meu tio, pouco antes de ele falecer. Um murmúrio percorreu a plateia. A senhora Winters empalideceu. E o mais interessante, continuou Amara, é que este problema em particular permanece oficialmente sem solução. O professor Garcia confirmou rapidamente a informação no seu tablet. Ela está certa. Este problema é citado como apenas parcialmente resolvido. Isso é absurdo, gaguejou a senhora Winters, mas a sua voz tremia. Não há engano, professora, respondeu Amara mostrando o papel. E aqui está a abordagem que o meu tio considerou mais promissora. Não consigo resolvê-lo completamente, mas posso demonstrar o método. O que a senhora Winters não sabia era que, enquanto todos os olhos estavam postos nela, Zoe Álvares estava silenciosamente a entregar ao diretor Torres uma pasta contendo provas de anos de discriminação sistemática. O teste se sabia era que, enquanto todos estavam a olhar para ela, Zoe Álvares estava silenciosamente a entregar ao diretor Torres uma pasta contendo provas de anos de discriminação sistemática. O teste tinha se transformado num julgamento. Mas quem estava realmente a ser julgado agora? A batalha de Amara estava longe de terminar. Mas pela primeira vez ela não estava a lutar nas sombras. E a senhorita Winters estava a começar a perceber que talvez tivesse subestimado não apenas a inteligência matemática da menina, mas também a sua capacidade de planeamento estratégico. Esta pasta contém provas de discriminação sistemática contra alunos bolsistas nos últimos 3 anos. A voz do diretor Torres ecoou pelo auditório enquanto ele folheava os documentos que Zoe lhe entregara. O silêncio era absoluto. A senhora Winters, outrora orgulhosa da sua posição de autoridade, agora parecia diminuída, com os olhos nervosamente voltados para o diretor e para a porta mais próxima. Isto é absurdo. Ela finalmente conseguiu dizer. Estou a ser injustamente atacada por uma aluna medíocre que, por algum milagre, conseguiu resolver um problema. Por algum milagre? O professor Garcia ergueu as sobrancelhas. Você acabou de tentar humilhar publicamente uma aluna com um problema de matemática impossível de resolver. Isso não lhe parece problemático? Amara permaneceu calma no meio da tempestade que havia desencadeado. Desde a sua primeira semana na Academia Westlake, ela sentia o peso do olhar da senhorita Winter. A mistura tóxica de desprezo e dúvida reservada especialmente para alunos que não se encaixavam no molde privilegiado que ela valorizava. Estou disposta a fazer outro teste. Amara ofereceu sua voz surpreendentemente firme. Qualquer problema de nível apropriado escolhido por outro professor. Precisa. O diretor Torres interveio, levantando-se. Esta situação foi além da questão das suas habilidades matemáticas, senhorita Chun. Temos um problema institucional mais sério a resolver. A senhora Winters riu, um som estridente carregado de nervosismo. Institucional, por favor, Thomas. Estamos a falar de uma aluna problemática que está a tentar chamar a atenção. Foi nesse momento que a senhora Chun, que observava em silêncio no fundo do auditório, avançou pelo corredor central. O meu nome é senhora Chun, anunciou ela com o seu sotaque subtilmente presente em cada palavra cuidadosamente articulada. Sou a enfermeira-chefe do Memorial Hospital e mãe da Amara.
Os olhos da Sra. Winters arregalaram-se ligeiramente ao reconhecer a mulher que ela tinha descartado como irrelevante nas 2 reuniões de pais que organizara nos últimos 6 meses. Mai continuou. Documentei todos os incidentes que a minha filha enfrentou nesta escola, todas as notas injustamente baixas, todos os comentários depreciativos sobre como ela tinha sorte de estar aqui, todas as sugestões de que ela não pertencia ao grupo dos verdadeiros talentos. Ela abriu a sua própria pasta, uma pasta que ninguém, nem mesmo a Mara, sabia que existia. E hoje, May concluiu. Quando recebi uma mensagem a dizer que a minha filha estava a ser testada publicamente como se fosse uma fraude, percebi que o verdadeiro teste não era para a Mara. Era para esta instituição. O auditório explodiu em murmúrios. Do seu lugar, a Mara observava a mãe com admiração renovada. Enquanto ela tinha escolhido o caminho da invisibilidade, May tinha optado pela documentação silenciosa, uma estratégia que tinha aprendido na sua própria jornada como imigrante. Enfrentando o preconceito num sistema de saúde que não provam nada, tentou argumentar a Sra. Winters, embora a sua voz tivesse perdido a certeza anterior. Os documentos podem ser manipulados, as interpretações podem ser distorcidas. Concordo, disse uma nova voz. Era Ryan Mitchell, de pé entre os alunos. Foi por isso que gravei a nossa última aula de revisão, aquela em que disse que algumas pessoas simplesmente não têm o ADN para matemática avançada, olhando diretamente para a Mara. O telemóvel na sua mão estava agora apontado para o teto, reproduzindo as palavras inconfundíveis da Sra. Winters, em alto volume. Gravações não autorizadas são contra a política da escola. Como comentários discriminatórios, respondeu o diretor Torres, agora com um tom definitivamente severo. Sra. Winters, acho que devemos continuar esta discussão no meu escritório imediatamente. Em volume alto. O professor ficou completamente sem reação. Gravações não autorizadas são contra a política da escola, assim como comentários discriminatórios, respondeu o diretor Torres, agora com um tom definitivamente severo. Sra. Winters, acho que devemos continuar esta discussão no meu escritório. Imediatamente, enquanto a professora recolhia as suas coisas com as mãos trêmulas, Mara sentiu uma estranha sensação de vazio. Não havia a satisfação vingativa que ela poderia esperar, apenas a consciência aguda de quanta energia ela havia desperdiçado se diminuindo para fazer os outros se sentirem maiores. Você está bem? Perguntou Zoe suavemente, aproximando-se enquanto o auditório começava a esvaziar. Não sei, respondeu Mara honestamente. Isso resolve tudo, e nada ao mesmo tempo. O professor Garcia, que ainda estava a organizar as suas notas, olhou para ela com uma expressão pensativa. Sra. Chun, sei que não é o momento, mas gostaria de discutir a possibilidade de ajustar o seu currículo acadêmico. É evidente que está muito acima do nível em que foi colocada. Antes que Mara pudesse responder, a sua mãe aproximou-se gentilmente, colocando a mão no ombro dela. Primeiro gostaria de discutir a possibilidade de ajustar o seu currículo acadêmico. É evidente que está muito acima do nível em que foi colocada. Antes que Mara pudesse responder, a mãe aproximou-se gentilmente, colocando a mão no ombro da filha. Primeiro, a minha filha precisa de um momento para processar o que aconteceu hoje. Claro, concordou o professor, recuando respeitosamente. Quando quase todos tinham saído, Ryan aproximou-se hesitante. O que fez ontem ao resolver a equação e ao enfrentá-la hoje foi incrível. Por que me ajudou? Perguntou Mara diretamente. Sempre fui o seu favorito. Sempre foste a favorita dele. Ryan desviou o olhar. O meu irmão mais novo é disléxico, disse ela na frente da turma no ano passado. Que algumas pessoas simplesmente não deveriam estar em escolas regular, disse ela na frente da turma que algumas pessoas simplesmente não deveriam estar em escolas regulares. Ele respirou fundo. Ele tentou se machucar depois disso. O silêncio que se seguiu carregava o peso de todas as palavras cruéis já ditas por educadores que abusaram do seu poder. Naquela tarde, enquanto Mara e sua mãe caminhavam pelo estacionamento da escola, uma notificação apareceu no seu telemóvel. Um e-mail do conselho escolar convocando-a para uma reunião especial no dia seguinte.
Vamos tentar abafar o assunto, comentou May baixinho. Escolas como esta tentam sempre. Amara parou, olhando para o imponente edifício de tijolos vermelhos que, durante meses, tinha sido o seu campo de batalha e o seu esconderijo. Depois teremos de garantir que eles não no bolso. O pendrive que Zoe lhe entregara continha cópias de todos os documentos, gravações e e-mails. E na sua mente, um plano começava a tomar forma. Não um plano de vingança, mas de transformação. A Sra. Winters poderia estar a enfrentar consequências individuais, mas o sistema que a protegera por tanto tempo permanecia intacto, por enquanto. O que a Academia Westlake, naquele dia, eles não perceberam que, sem querer, tinham criado a sua própria torturadora. Ao tentar diminuir Amara, eles apenas lhe ensinaram exatamente como o poder funcionava e como ele podia ser desmantelado, equação por equação, injustiça por injustiça. E, ao contrário de um problema matemático complexo, este tinha uma solução que Amara estava determinada a implementar. Vocês acusaram publicamente uma aluna que estavam determinados a subestimar. A Academia Westlake não vai tolerar mais esse tipo de comportamento. Um mês se passou desde o incidente no auditório. A sala de reuniões do conselho escolar estava lotada quando o veredito final sobre a senhorita Winters foi anunciado. Amara observava do fundo da sala, ao lado da mãe. Sua expressão era serena, sem nenhum traço da vingança triunfante que muitos esperavam. Não se tratava da queda da Sra. Winters. Tratava-se da queda de um sistema que permitia que pessoas como ela prosperassem às custas de alunos como Amara. Após uma revisão exaustiva dos registros acadêmicos, gravações e testemunhos, o Conselho Disciplinar decidiu por unanimidade demitir permanentemente a Sra. Veronica Winters, com a recomendação de rever a sua licença de ensino. A ex-professora, pálida e visivelmente abatida, manteve a sua postura rígida até ao fim, mesmo quando foi escoltada para fora da sala. O seu império de intimidação desmoronou em menos de 30 dias. Mas a demissão foi apenas o começo da transformação da Academia Westlake. Na semana seguinte, Amara foi chamada ao escritório da nova diretora assistente para Diversidade e Inclusão, um cargo criado em resposta direta aos eventos recentes. A Sra. Chun, diretora Rodrigues, sorriu, indicando a cadeira à sua frente. Eu queria agradecer-lhe pessoalmente. O seu caso abriu os olhos do conselho para problemas que existiam há décadas. Eu não fiz isso em busca de reconhecimento, respondeu Amara com honestidade. É precisamente por isso que merece ser reconhecida. A diretora deslizou uma pasta pela mesa. A escola está a implementar mudanças estruturais significativas, um novo protocolo para identificar talentos excepcionais, formação antíbias para todos os educadores, políticas disciplinares revistas. Amara folheou o documento, surpreendida com a extensão das reformas. E há mais, continuou Rodrigues. O professor Garcia propôs um programa acelerado de matemática que gostaríamos que ajudasse a desenvolver. Com a sua perspectiva única, poderíamos criar algo verdadeiramente inclusivo. Naquela tarde, enquanto caminhei mais uma coisa, continuou Rodrigues. O professor Garcia propôs um programa acelerado de matemática que gostaríamos que ajudasse a desenvolver. Com a sua perspectiva única, poderíamos criar algo verdadeiramente inclusivo. Naquela tarde, enquanto caminhava pelo corredor principal, Amara notou algo diferente. Não era apenas a aparência. Essa tinha mudado desde o dia do teste, mas havia algo no ambiente da escola. Alunos de diferentes grupos conversavam abertamente. Os professores pareciam mais atentos aos alunos quietos nos cantos das salas de aula. Ei, Chun! Era Ryan correndo para alcançá-la. Meu irmão conseguiu uma vaga no novo programa de apoio à dislexia. Disseram que faz parte das mudanças que você sabe. Feliz por ele. Amara respondeu sinceramente. Ryan hesitou. Eu também queria te contar que comecei um grupo de estudos aos sábados para ajudar aqueles que estão com dificuldades em matemática. Pensei que talvez pudesses vir um dia destes, como convidada especial. O sorriso que se abriu no rosto de Amara era genuíno, do tipo que ela raramente mostrava nos corredores da escola. Na semana seguinte, o Dr. James Chun, tio falecido de Amara, foi homenageado com uma placa na biblioteca da escola. Ao lado, havia uma prateleira inteira dedicada
a materiais avançados de matemática e ciências, com ênfase no trabalho de mulheres e minorias na área. O teu tio ficaria orgulhoso, sussurrou May, apertando a mão da filha durante a pequena cerimônia. Não só pelo meu desempenho em matemática, respondeu Amara suavemente, mas por finalmente ter deixado de me esconder. O mais surpreendente, para Amara, foi a metamorfose de Zoe. A rapariga tímida que ajudara a reunir provas contra a Sra. Winters agora liderava um jornal estudantil dedicado a dar voz aos alunos marginalizados da escola. A tua primeira edição, a disse Zoe orgulhosamente entregando uma cópia a Amara. Na capa havia um artigo sobre como as instituições educacionais podem perpetuar preconceitos súbitos e como podem ser reformadas. 3 meses após o incidente, Amara apresentou o seu primeiro trabalho num simpósio de matemática para jovens. Entre o público estavam o diretor Torres, o professor Garcia e, para sua surpresa, quase metade da sua turma original no pódio. Com uma confiança que nunca imaginara possuir, Amara olhou para todos e começou. Durante muito tempo aprendi a diminuir-me para não ser um incômodo. Aprendi a esconder o meu brilhantismo para não ofender. Aprendi a diminuir-me para não me tornar uma minoria. Aprendi a diminuir-me para não me tornar uma minoria. Aprendi a diminuir-me para não me tornar uma minoria. Aprendi a diminuir-me para não ser um incômodo. Aprendi a esconder o meu brilhantismo para não deslumbrar. Esta apresentação é para todos aqueles que alguma vez sentiram que precisavam de se tornar mais pequenos para fazer os outros sentirem-se maiores. Naquela tarde, enquanto as equações dançavam no ecrã atrás dela, Amara não estava apenas a resolver problemas matemáticos. Estava a resolver o problema mais fundamental de todos: como ocupar plenamente o seu espaço num mundo que muitas vezes tenta limitar quem ela pode ser. Quanto à Sra. Winters, ficaram a saber que ela tinha aceitado um cargo administrativo numa pequena escola privada do outro lado do país, longe das salas de aula, longe dos alunos que ela poderia prejudicar. Pequenas vitórias, pensou Amara, também contam. Na última reunião do semestre, o diretor Rodrigues entregou a Amara uma carta da Universidade Nacional, uma oferta para participar num programa especial de verão para jovens matemáticos excepcionais. Vou aceitar, disse Amara à mãe naquela noite. Mas com uma condição. Vou exigir que abram mais vagas para alunos de escolas públicas. Se vou entrar por aquelas portas, não quero ser a única. May sorriu, reconhecendo na filha a mesma determinação que guiou a sua própria jornada como imigrante e profissional de saúde. Sabes o que aprendi com tudo isto, mamã? Disse Amara, colocando a carta sobre a mesa. Que às vezes o que parece ser o nosso maior desafio, ser diferente, pensar diferente, parecer diferente, pode ser a nossa maior força. A Academia Westlake nunca mais será a mesma. E mais importante, aprendi com tudo isto, mamã, que, às vezes o que parece ser o nosso maior desafio, ser diferente, pensar diferente, parecer diferente, pode aprendi com tudo isto, mãe, disse Amara colocando a carta sobre a mesa. Às vezes o que parece ser o nosso maior desafio, ser diferente, pensar diferente, parecer diferente, pode ser a nossa maior força. A Westlake Academy nunca mais seria a mesma. E mais importante, ainda, Amara Chun nunca mais fingiria ser menos do que realmente era. Porque algumas equações na vida não podem ser resolvidas quando tentamos diminuir-nos para nos adequarmos às expectativas dos outros. A verdadeira solução só vem quando nos permitimos brilhar com toda a nossa força.